Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Wesley Martins. E no vídeo de hoje traremos a resolução de uma atividade avaliativa sobre o conteúdo de matrizes. São 5 questões bem fáceis de serem resolvidas. Então vamos lá? A primeira questão, ela vem falando na escrita de uma matriz. Então, neste caso, eu tenho, escreva a matriz A, AIJ 3 por 2, em que AIJ é 2I mais J. Neste caso, pessoal, nós estamos trabalhando com a construção de matriz, temos que ver que esse primeiro número aqui se refere à linha, enquanto esse segundo número se refere à coluna. Então, essa é uma matriz A que possui 3 linhas e 2 colunas. Enquanto isso daqui, AIJ igual a 2I mais J, é o que chamamos de elemento formador. Ok? É ele que vai determinar o número, o valor de cada elemento da matriz. Professor, como é que podemos resolver? Primeiramente, nós vamos escrever a matriz genérica, digamos assim. Matriz A, 3 por 2, significa dizer que ela tem 3 linhas por quantas colunas? 2. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. São 3 linhas. Quantas colunas? 2. Primeira coluna e agora estou escrevendo a segunda coluna. Falta colocar os elementos. Então, esse elemento aqui, o número do elemento. Essa é a primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Aqui embaixo, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. O outro, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Então aqui nós já temos justamente a nossa matriz genérica. São os elementos que vamos determinar o seu valor. O que é que eu faço agora, professor? Eu não tenho o elemento formador, vou colocar aqui de outra cor. O elemento AIJ, que equivale a 2I mais J. Então eu vou determinar todos os 6 elementos aqui. A11, A11, A12, A12, A21, A21, A22, A22, A31, A31 e A32, que é o A32. O que é que eu faço agora, pessoal? Vou tirar o A32 aqui de baixo, que ele está ficando ruim. Então vamos lá. Observem que sempre você vai ter aqui o primeiro elemento é o I, o segundo elemento é quem? O J. Então a gente só vai substituir. Então vamos lá. Duas vezes o valor de I. No caso, o valor de I aqui é 1. Mais o valor de J, que é 1. Então, 2 vezes 1 dá 1, dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. Então, o elemento A11 vale 3. O elemento A12, 2 vezes o valor de I. O valor de I continua sendo 1. Só que o valor de J mudou. Qual é o valor de J agora? 2. Então aqui eu vou resolver. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. O valor de A12 é quanto? 4. Qual é o elemento A21? Então, 2 vezes. Quem é o valor de I agora? 2. Mais o valor de J, que é 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. O A22, então 2 vezes o valor de I, que é 2,
mais o valor de J, que é 2 também. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2, 6. O elemento A, 3, 1. Então, nós temos o quê? 2 vezes o valor de I, que é 3 neste caso, mais o valor de J, que é 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. E por fim, o A32. Então, 2 vezes o valor de A, que é 3, mais 2, que é o valor de J. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 2, 8. Então, pessoal, construindo, certo, a matriz, através do seu elemento formador, conseguimos determinar o valor de cada elemento, do A11, A12, A21, por aí em diante. Agora, só precisamos substituir esses elementos na matriz. Então, tem uma matriz aqui, 3 por 2, que é um elemento A11, 3, que é um elemento A12, 4, o elemento A21, 5, o elemento A22, 6, o elemento A31, 7 e o A32, 8. Certo, pessoal? Então, acabei de construir minha matriz de ordem 3 por 2, cujo elemento formador é 3i, 2i, mais j. Bem simples, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Nesta questão, eu tenho uma matriz quadrada agora. Por que quadrada, professor? Observe que o primeiro número aqui se refere à linha, o segundo número se refere à coluna. E esses números são iguais. Então, a matriz A, 2 por 2, é uma matriz quadrada de ordem 2. Significa dizer que ela tem duas linhas por duas colunas. E quem é seu elemento formador? O seu elemento formador, neste caso, é AIJ, 2I mais 3J. Uma dúvida que muitos alunos me perguntam nas aulas: professor, o elemento formador, ele muda? Sim, ele muda, depende da questão que você está resolvendo. Então, vamos resolver algumas questões aqui e todos os elementos são diferentes. Não precisa ser o mesmo, não deve ser, porque se você trabalha com o mesmo, você está trabalhando com a mesma matriz, certo? Se a ordem dela for igual, ok? Então os elementos mudam, os elementos formadores mudam. Outra coisa, professor, o valor do elemento pode ser negativo? Pode ser negativo, pode ser fracionário, pode ter o elemento formador elevado a uma potência, certo? Elevado a um expoente, melhor dizendo. Pode ter tudo isso. Então, neste caso, eu vou criar a matriz genérica 2 por 2. Significa dizer que essa matriz tem duas linhas, primeira e segunda linha. Quantas colunas? Duas também. Primeira coluna, agora eu vou escrever a segunda. Ó, duas linhas, duas colunas. Coloco os valores aqui. 1 significa primeira linha, primeira coluna. 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 2, 1, segunda linha, primeira coluna. 2, 2, segunda linha, segunda coluna. E agora, eu vou justamente escrever, né, o meu elemento formador, que é o AIJ, 2I mais 3J, e determinar cada um dos elementos. O elemento A11, o elemento A12, o elemento A21 e o elemento A22. Certo, pessoal? Lembrando que sempre esse primeiro número é referente ao I e o segundo número é referente ao J. Então vamos lá. O meu elemento formador, ele é 2i mais 3j. Então, eu vou substituir dentro dessa expressão aqui o valor de i, que neste primeiro elemento é 1, e o valor de j, que também é 1.
Então vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Lembrando que quando não tem um sinal aqui é porque é vezes, é uma multiplicação. Então é 2 vezes o valor de I mais 3 vezes o valor de J. Então 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 mais 3, 5. Já achei o valor do elemento A11. Agora, pessoal, eu vou encontrar o valor do elemento A12. Então, 2 vezes o valor de I, que neste caso é 1, mais 3 vezes o valor de J, que neste caso é 2. Mudou. Então, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 2 dá quanto? 6. 2 mais 6, 8. Então, qual é o valor do elemento A12? 8. A21. 2 vezes o valor de I, neste caso, é 2. Mais 3 vezes. Quem é o valor de J? 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3 dá 7. Então, aqui eu já tenho o valor do elemento A21. Por fim, o elemento A22. Então, 2 vezes o valor de I, que é 2, mais 3 vezes o valor de J, que é 2 também. Então, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. 4 mais 6 dá 10. Então, aqui eu tenho a minha matriz A, 2 por 2, e eu vou substituir os elementos. O elemento A1 é 5, o elemento A12 é 8. O elemento A21 é 7, o elemento A22 é 10. Então, acabei de construir minha matriz. Lembrando, pessoal, que vocês têm que ter muita atenção na hora de construir sua matriz genérica. Por quê? Porque se você escreve ela de uma forma errada, você pode montar ela da forma errada. E também tem que ter atenção ao elemento formador. Observe que o elemento formador da primeira questão é 2i mais j. O elemento formador da segunda questão é 2i mais 3j. Então, mudou o elemento formador, mudou os valores. A primeira questão, a matriz é 3 por 2. Na segunda questão, a matriz é 2 por 2. Então, mudou também a ordem, certo? Então, tem que ter o máximo de atenção. Além disso, atenção nas operações. Primeiro, a gente resolve potências e raízes, né? Se aparecesse. Depois, multiplicação e divisão na ordem que viesse. Para, por último, resolver a adição e a subtração. Então, tem que ter o máximo de cuidado. Porque, como está envolvido muitos números, muitas operações, a gente pode acabar errando por conta disso. Terceira questão. Determina a matriz B, B e J, 2 por 3, sendo B e J 2 mais I menos J. Veja, justamente aqui nós temos uma matriz B, que é composta por 2 linhas e quantas colunas? 3. E seu elemento formador, neste caso, é o B e J, é 2 mais I menos J. O professor aqui, quando fez essa questão, se você não tiver atenção, você acaba errando, porque a primeira matriz é 3 por 2, a segunda matriz é 2 por 2 e a terceira matriz é 2 por 3. Então, veja, tem uma mudança aqui na ordem das linhas da coluna que, se você não prestar atenção, você acaba errando. E o elemento formador aqui é 2 mais I menos J. Você tem duas operações, uma adição e uma subtração. Não tem multiplicação, porque nas outras era 2i. Nas outras tinha uma multiplicação de 2 vezes o valor de i. Nesta terceira não. Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar a matriz B 2 por 3. O que é uma matriz 2 por 3, professor? É uma matriz que possui duas linhas, B e B, ó, a primeira linha, segunda linha. E quantas colunas? 3. Já fiz a primeira. Vou fazer agora a segunda. E agora concluo a terceira.
E agora eu vou colocar os elementos, né? B11, B12, B13. B11, primeira linha, primeira coluna. B12, primeira linha, segunda coluna. B13, primeira linha, terceira coluna. Na de baixo. B21, B22 e B23. B21, segunda linha, primeira coluna. B22, segunda linha, segunda coluna. B23, segunda linha, terceira coluna. Feito isso, pessoal, agora eu vou resolver utilizando, né, o elemento formador. Vou encontrar os elementos. B e J é igual a 2 mais I menos J. Então eu vou encontrar aqui B11, B12, B13. Essa forma de falar tá errado, pessoal, porque é B11, B12, B13, né? Mas para adiantar aqui, B21, B22 e B23. Ok? Vamos lá. Primeiramente, eu já tenho que o primeiro valor é o de I e o segundo valor é o de J. Não é isso? Então, eu já tenho aqui que o primeiro valor é 2, porque é fixo, já veio no elemento formador. Agora eu vou adicionar o valor de I, que é 1, e o valor de J, que é 1 também. Aí vai ficar 2 mais 1 menos 1. Esse menos já é da fórmula, tá certo? Então, 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2. O B12, 2 mais o valor de I, que é 1, menos o valor de J, que é 2. E resolvo. 2 mais 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Ok, pessoal? B13, desculpa. 2 mais o valor de I, que é 1, menos o valor de J, que é 3. 2 mais 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. O B21, 2 mais, quem é o valor de I? É 2, menos o valor de J, que é 1. Então, 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. B22, 2 mais o valor de I, que é 2, menos o valor de J, que é 2. 2 mais 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Por fim, B23, 2 mais o valor de I, que é 2, menos J, que é 3. 2 mais 2, 4. 4 menos 3, 1. Então, consegui determinar todos os elementos. Agora eu vou fazer a substituição. O B11 é 2, o B12 é 1, o B13 é 0. O B23, 3. Aliás, o B21, 3. O B22, 2. E o B23, 1. Feito isso, pessoal, acabei de construir minha matriz B 2 por 3, cujo elemento formador é B e J igual a 2 mais I menos J. Certo, pessoal? Então, as 3 primeiras questões dessa atividade avaliativa, elas foram apenas de construção da matriz. Então, você construiu a matriz a partir de um elemento formador. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de igualdade de matrizes. Ela diz o seguinte: determine os números reais P e Q de modo que as matrizes sejam iguais. Se ele pede para determinar os valores de P e Q de modo que as matrizes sejam iguais, nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu tenho a primeira matriz, P mais Q, 0, menos 2 e 2P menos Q, ela vai ser igual a matriz 6, 0, menos 2 e 3. É possível observar que eu já tenho elementos aqui, ó, correspondentes, né? Ó, esse elemento aqui está na segunda linha, primeira coluna é 0. Esse está na segunda linha, primeira coluna é 0 também. Eu tenho aqui também, ó,
segunda linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, menos 2. Primeira linha, segunda coluna, também menos 2. Então, eu posso concluir que o valor de P mais Q, deixa eu colocar aqui. O valor de P mais Q, ele tem o mesmo valor que 6. Enquanto que o valor de 2P menos Q, ele tem o mesmo valor que 3. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que um sistema de equações do primeiro grau. A gente aprende lá no 8º ano, por aí, 8º, 9º. A gente pode resolver por dois métodos. A adição, certo? Ou o método da substituição. Neste caso, é preferível a gente resolver pelo método da adição. Porque eu vou somar essas duas equações eliminando uma das letras. Como eu tenho aqui mais Q e menos Q, quando eu somar, automaticamente eu não vou ter mais a incógnita Q. Só restando a incógnita P. Então, P mais 2P, 3P. 6 mais 3, 9. Então, eu tenho uma equação que agora eu só tenho a variável P. E aqui eu consigo resolver. Se 3P é igual a 9, eu tenho que P é igual a 9 dividido por 3. Neste caso, 9 dividido por 3 dá quanto? 3. Então, eu tenho que o valor de P é 3. Já achei o primeiro valor, pessoal. E aí, professor, como é que eu acho o segundo? O segundo, como é que a gente pode determinar? Eu posso pegar qualquer uma dessas equações. Vou pegar a primeira. P mais Q igual a 6. Se eu tenho que P mais Q é igual a 6, eu já tenho o valor de P que é 3. Substituindo, eu vou ficar com 3 mais Q igual a 6. Passando o 3 para o outro lado, eu vou ter que Q é igual a 6 menos 3. 6 menos 3 vai dar quanto? 3. Então, encontrei o valor de Q também, que é 3. Os valores de P e Q são iguais a 3. Resolvida essa questão. Para resolver essa questão, eu tenho que ter, certo? O domínio da parte de sistema de equações e dos métodos da adição e da substituição. Se por um acaso eu não lembrar, a gente pode tentar fazer por tentativa, só que tentativa demora muito mais. Você achar um valor. Nesse caso, a gente poderia fazer e achar, certo? Mas demora muito. Ok, pessoal? Vamos para a última questão. Nesta última questão, ela diz o seguinte: as tabelas a seguir indicam o número de faltas de 3 alunos, o aluno A, o aluno B e o aluno C, em 5 disciplinas: português, matemática, biologia, história e física, representadas por suas iniciais, nos meses de março e abril. Então, eu tenho aqui a quantidade de faltas de 3 alunos em 5 disciplinas nos meses de março e abril. A letra A pede para eu determinar qual é a matriz que representa o número de faltas desses alunos no primeiro bimestre de cada disciplina. Pronto. Bimestre, pessoal, são quantos meses? Quando a gente olha, né, a gente sabe que bimestre nada mais é do que 2 meses. Então, neste caso, para determinar a quantidade de falta desses 3 alunos no bimestre, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar essas duas tabelas. Então, eu tenho aqui uma adição de
matrizes. Então, se eu fizer a soma das matrizes, eu acabo determinando a quantidade de falta desses 3 alunos no bimestre. Vamos lá. Vou fazer aqui que tem um espaçozinho maior do que na outra folha, até para a gente visualizar a imagem. Vou escrever ela aqui, ó. Não precisa vocês fazerem isso daqui numa prova, pelo menos eu não peço. Talvez o professor de vocês exija, mas aqui como eu tenho as 2 matrizes, dá para visualizar perfeitamente os seus valores, a gente pode somar direto. Mas eu vou fazer um passo a passo aqui, veja. Coloquei a primeira matriz, não preciso colocar aluno A, B, C, nem P, M, B, H, F, né? Que são as iniciais das disciplinas. Só estou colocando aqui realmente os elementos que vamos utilizar. A adição de matrizes é um conteúdo relativamente fácil, né? Dependendo da questão. Esse daqui é só a gente observar os elementos. Veja, eu vou somar o primeiro elemento da primeira linha de uma matriz com o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna também, da outra matriz, né? Cada elemento no seu lugar respectivo. Primeira linha, primeira coluna de uma matriz, primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Neste caso, quando eu fizer a soma, o 2 mais o 1 vai dar 3. O 1 mais o 2 dá 3 também. O 0 mais o 0 dá 0. O 4 mais o 1 dá 5. O 2 mais o 3 dá 5. Então, na primeira linha eu tenho 3, 3, 0, 5, 5. Vou somar a segunda linha. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 3 dá 4. 1 mais 1 dá 2. Somei os elementos agora da segunda linha. Terceira linha. 5 mais 3 dá 8. Observe, peguei o 5 com o 3 dá 8. 4 mais 1 dá 5. 2 mais 3 dá 5. 2 mais 2 dá 4. E 2 mais 3 dá 5. Então aqui eu tenho a matriz. Lembrando que, vamos lá. Aqui é o aluno A. Aqui é o aluno B. E aqui é o aluno C. E aqui são as disciplinas: português, matemática, biologia, história e física. Então, a letra A pergunta qual é a matriz que representa o número de faltas. Basicamente, a gente só precisa colocar a soma que acabamos de fazer. Vou colocar aqui a matriz 3, 3, 0, 5, 5, 1, 1, 3, 4, 2, 8, 5, 5, 4, 5. Lembrando que aqui é português, matemática, biologia, história e física. A primeira linha representa o aluno A, segunda linha o aluno B e a terceira linha o aluno C. Ok, pessoal? Bem simples essa construção. A terceira questão, a segunda letra, ele pede para você determinar qual aluno teve o maior número de faltas em português. Então eu vou olhar aqui, ó, português. Qual foi o aluno que teve mais falta? Foi aquele aluno com 8. Então em português, o aluno que teve mais falta foi o aluno C. Ele teve 8 faltas, enquanto o aluno A teve 3 e o aluno B teve apenas 1. E em matemática? Matemática é a segunda coluna. Também foi o aluno C. Então, em matemática,
nós temos que o aluno C foi o aluno que teve mais faltas. Por quê? Porque o aluno A teve 3, o aluno B teve 1, enquanto o aluno C teve 5. E, por último, nós temos História. História é essa quarta coluna aqui. Nós vamos ver claramente que em História não foi o aluno C, foi o aluno A, que teve o total de 5 faltas. Então o aluno A faltou mais em História, enquanto o aluno B e C tiveram apenas 4 faltas. Então, pessoal, está resolvido aqui toda a atividade avaliativa com relação ao conteúdo de matrizes. Vejam que as questões, elas são simples, não tem não tem uma abordagem muito grande de operações. Apenas a quarta questão, ao meu entender, que é uma questão um pouquinho mais difícil, porque tem sistema de equações. Mas o restante dá para a gente entender, dá para a gente resolver tranquilamente. É necessário apenas ter um domínio das operações, né? De saber resolver uma expressão. A quinta questão de adição, a adição de matriz está bem simples, a questão, né? O problema. Então você adiciona, monta a matriz, a adição. Duas matrizes, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas para a gente poder adicionar, somar, juntar. E ela vai permanecer com a mesma quantidade de linhas e colunas. Perceba que aqui é uma matriz 3 por 5, 3 linhas por 5 colunas. Essa também é uma matriz 3 por 5, 3 linhas por 5 colunas. E a soma também gerou uma matriz 3 por 5, 3 linhas por 5 colunas. Por quê? Nós não vamos mudar nada disso. A quantidade de linhas e colunas da matriz permanece a mesma. Só estamos unindo os valores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar e seguir o canal. Tchau, tchau. Até mais.